Salve galera, tô de casa no Enem, estamos de volta às nossas atividades e eu espero que esse tempo seja um tempo bastante produtivo para que a gente possa, em janeiro, lograr êxito na prova de redação. Eu sou o professor Lieten Primo e nós estamos com esse componente aí importante, não o mais importante, mas sem dúvida um dos grandes componentes da prova do Enem 2020, que será realizada agora em janeiro. Então hoje nós vamos pensar um pouco sobre tema, fuga do tema. Essa é a nossa temática para hoje, para que a gente possa pensar nisso, num quesito, num item que é eliminatório para os candidatos. Então, uma coisa que você precisa ficar atento que a prova, a banca irá propor para você um tema e você precisa discorrer e você precisa escrever sobre aquele tema. O Enem já avisa os candidatos que os candidatos não podem fugir do tema. Professor, então como eu posso pensar o que eu tenho que fazer para eu cumprir esse requisito, para que eu não fuja do tema no dia da prova de redação? Então nós preparamos um material rápido, sucinto, sintético, para que você possa pensar nele no dia que você estiver claramente diante da prova, ok? Então, fuga do tema, a primeira coisa que a gente precisa entender é entender o que é fugir do tema, o que se considera a fuga do tema. Se liga no slide aí, galera. O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um bom repertório sociocultural. Então, eu já estou dizendo para você aí o que os avaliadores esperam de você. Você já vai para a prova avisado disso. Então, você precisará apresentar um repertório, que é isso que nós acabamos de ler, um bom repertório sociocultural. Professor, o que é repertório? Que parada é essa? Repertório é um conjunto, é um rol, é uma lista de informações que você precisa ter sobre a temática que será exigida de você. E não é qualquer repertório. O texto está falando aí que é o repertório sociocultural. Essa palavra envolve sociedade e cultura. Então, você, candidato, precisa entender que você está inserido em uma sociedade e você vive sob a égide, você vive sobre a ordem de uma cultura dominante. Aqui no Brasil, nós temos a nossa cultura. Aqui no Brasil, nós temos a nossa sociedade. E é essa sociedade e são esses aspectos socioculturais que envolvem cultura e sociedade que os examinadores, que a banca certamente avaliará de você. Então, o que estão esperando de você? Que você tenha um bom repertório sociocultural. Ou seja, você seja um candidato de pensamento amplo, que a sua visão seja uma visão de sociedade ampla. Isso, o senhor pode dar um exemplo específico em relação a isso? Eu posso dar um exemplo muito claro. Por exemplo, se a gente estiver falando de música, e aqui no Tocantins existe uma característica da sociedade tocantinense, da cultura tocantinense, de um tipo de música, e você certamente sabe, a música sertaneja é forte aqui, não é? Tem alguns aspectos de outros requisitos de músicas, de outros tipos de músicas vindo de outro lugar, de outros lugares. Por exemplo, o forró, que veio do Nordeste devido ao grande contingente de nordestinos que tem no Tocantins. Então, essas duas modalidades de música, elas formam mais ou menos o que é a sociedade tocantinense, em relação a esse aspecto cultural que é música. Só que o que é que o Enem está dizendo aqui? Que o seu repertório ele deve ser bom e aumentado. Então, o candidato que vai para o Enem, ele precisa entender ou conhecer de sertanejo, se for a temática música, sim. Forró, sim. Mas ele precisa de entender o que é música clássica, ele precisa entender o que é uma música erudita, ele precisa entender o que é uma música, vou dar um exemplo aqui, a música eletrônica, o hip hop, não é, que é uma outra manifestação. Então, hip hop, música eletrônica, o sertanejo, o forró, o reggae. Então, tudo isso
são os componentes que aumentam o seu repertório. Então, uma dica que eu costumo dizer e que costumo falar para os alunos é que todos os candidatos precisam ter um grande repertório. Você não pode saber escrever só sobre sertanejo. Você não pode saber escrever só sobre forró, mesmo estando no Tocantins. Você precisa saber escrever sobre música eletrônica. Você precisa entender e escrever, se for exigido de você, sobre música clássica. Você precisa saber entender sobre qualquer outro tipo de veio. Isso eu estou só dando um exemplo do que é repertório. Então, o seu repertório precisa ser melhorado em relação a qualquer tema, porque certamente será isso que será exigido de você, candidato. Voltando para o slide aí, ó. Eu vou continuar dizendo que essa alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. Repetindo, essa alternativa, ou seja, mostrar um bom repertório, é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. Então, o candidato que mostrar isso, o candidato que mostrar na sua escrita que ele tem uma visão, e nas aulas anteriores a gente já vem treinando essa questão da visão de sociedade, chamando você para refletir sobre propostas para a sociedade. Então, exatamente isso é que a banca do Exame Nacional do Ensino Médio está querendo ler de você. Então, o candidato não pode ser restrito, o candidato não pode ser obtuso. Obtuso significa fechado. O candidato precisa ser largo, aberto. Então, o texto dele, mesmo não fugindo do tema, e essa é a centralidade da nossa temática de hoje, ele precisa mostrar que ele tem domínio de repertório sobre qualquer tipo de assunto. As comunicações, existem vários meios de comunicação, uma temática geral, e o seu repertório sobre os meios de comunicação, saber escrever sobre rádio, saber escrever sobre TV, saber escrever sobre a internet, sobre blogs, sobre sites, sobre o mundo jornalístico. Então eu estou dando para você um exemplo do que precisa ser o seu repertório quando você vai demonstrar conhecimento. Ok? Seguindo aí, galera, o que é a fuga do tema? Nós estamos voltando agora para aquilo que você precisa se atentar. Você não pode fugir do tema. Mas, professor, o que é fugir do tema? Eu sei que eu já tenho que apresentar um bom repertório, mas esse repertório, ele precisa estar dentro de um tema que a banca examinadora vai propor para os candidatos. Então, você, mesmo escrevendo, você não pode fugir, não pode sair daquele espaço delimitado. Lendo aí, indo para o nosso slide. O que é a fuga total ao tema? Isso aí, galera, eu estou tirando da redação, do manual de correção da redação proposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, também conhecido como INEP, que é certamente, esse nome não pode sair da sua cabeça. Então, fugir do tema. Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. Então, considera que você foge do tema quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto, você escreve sobre ele. Professor, traga um exemplo para que nós possamos entender melhor o que é que o manual de correção da prova está querendo nos dizer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do ano passado, que é um tema que está fresco nas nossas cabeças, na sua se foi treineiro, ou seja, que você treinou o ano passado, e para a galera que já vai fazer esse ano, pela primeira vez, você já possa entender esse tipo de argumento aí. Então, você não pode fugir ao assunto mais amplo, nem o tema proposto. O ano passado, muita gente diz que o tema... você pode ter ouvido isso na rua. Qual foi o tema da redação do Enem? Qual foi o tema da redação do Enem? Então, muita gente diz, o tema foi cinema. O tema foi cinema. O tema foi cinema como geral, como amplo, mas a prova pediu dos candidatos que os candidatos escrevessem sobre a democratização do cinema. Então, a democratização do cinema foi, sim, o tema proposto para a prova de 2020.
Portanto, os candidatos precisavam apresentar um repertório sociocultural que desse a entender que o candidato tem a visão de democracia. Eu estou com o pé agora lá na história. Um abraço aos queridos professores de história. Então, o que é que eles estavam chamando para que os candidatos escrevessem? Sobre que o candidato relacionasse o conceito de democracia ao conceito de cinema. Isso certamente você já estudou lá nas suas aulas de história, nas suas aulas de filosofia, falando dos gregos lá, não é? Eu só estou trazendo e fazendo uma relação das disciplinas. Os candidatos precisam entender que a prova de redação ela vai dialogar com as outras disciplinas. Então, está dialogando com a história, está dialogando com a geopolítica, está dialogando com a língua portuguesa, com a norma culta. Então, tudo isso o candidato precisa entender. Então, o candidato precisava fazer relações da democracia, ou seja, o acesso de cinema a todos. Qual é o conceito de democracia? Governo de todos para todos. Muito, a grosso modo, falando. Então, era fazer com que o cinema pudesse ser facilitado, pudesse ser acessível a toda a sociedade. Até porque, não esqueça, conceitos socioculturais. Você vai escrever sobre algo que você vivencia dentro da nossa sociedade. Então, a temática era democratização do cinema. Proposta de intervenção, fazer com que o cinema fosse acessível a todos, porque no momento que ele for acessível, ele será democratizado. Então, isso é que, na verdade, estava chamando os candidatos para que escrevessem. Então, só escrever sobre o cinema, você escrever sobre a sétima arte, a importância da sétima arte, você foge do tema, porque você precisava relacionar democracia e cinema. Outro exemplo de anos anteriores, por exemplo, violência contra a mulher. Violência contra a mulher. O tema não é mulher. O tema geral pode até ser mulher, mas os candidatos precisavam relacionar violência à mulher. Então, essa é a relação que a banca certamente vai propor de você. Então, você não vai escrever sobre a mulher no mercado de trabalho, você não vai escrever sobre as conquistas das mulheres nas últimas décadas da sociedade brasileira. Você pode até dar um lampejo disso, mas o seu texto não pode fugir da violência. Você não pode esquecer de relacionar os dados da violência e em relação ao comportamento da mulher, ao papel da mulher na sociedade, o combate à violência. Eu estou dando só um exemplo. Então, esse ano, certamente, eles irão falar de uma palavra mais ampla e trazer a palavra mais restrita. No caso do cinema, mais amplo, cinema, mais restrito, democracia e cinema. No caso da mulher, mais amplo, mulher, mais restrito, violência e mulher. Então, ele já dá a dica para que você não saia daquele cercado. Então, você não pode, o que será certamente a nossa próxima tela, você não pode tangenciar o tema. Tangenciar o tema. Fugir do tema, tangenciar do tema, você será eliminado. A prova já avisa que você não terá a sua nota considerada. Professor, eu não sei o que é tangenciar. E lá no manual de redação diz que os alunos não podem tangenciar o tema. Você já sabe o que é fuga do tema. E o que é tangenciar? Nós temos aí com os dados da matemática, tangente, né? Para quem estuda lá as relações trigonométricas, né? Tem a tangente. O que é a tangente? É um desvio. Tangenciar é desviar, tangenciar é pegar outro caminho, tangenciar é você sair do caminho que está proposto. Então, por isso, você não pode tangenciar o tema. E você que está se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, precisa entender que você tem que ficar ali naquelas palavras propostas pela prova. O que é tangenciar o tema? O que é desviar do tema? O que é pegar outro caminho no tema? Considera-se tangenciamento, voltando aí para os slides, galera, se liga aí, considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial baseada somente no assunto mais amplo. Se liga aí.
Esquece isso, você não pode se basear apenas no assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. É aquilo que eu falei, tudo isso aí está resumido naquelas palavras que eu falei. O amplo e o restrito, você não pode esquecer que a ligação que eles querem é do restrito fazendo uma relação com o amplo. Violência, mulher. Democracia, cinema. Então, esse ano, certamente, eles colocarão um tema mais amplo e uma palavra fechando a parte mais restrita em relação do tema, justamente para que você não possa tangenciar, fugir do tema, pegar outro caminho. Não pode pegar outro caminho. Uma dica que eu vou dar aqui, já para chegar no momento final do nosso encontro aqui, é que você... na hora que receber seu caderno de prova, você circule o tema, risque o seu caderno de prova. Você não pode ir com marca-texto, você só está lá com a caneta, sua caneta preta, então faça um círculo naquele tema e analise palavra por palavra daquilo que está escrito ali. Eu vou repetir, palavra por palavra. Então, cada palavra ali tem um peso, tem um significado, para que você possa compreender o amplo e para que você possa compreender o restrito, ok? Então, para que os alunos entendam que entendendo o amplo e entendendo o restrito, você consegue, dentro dessa margem aí, escrever sobre aquilo que esperam de você. Então, você não pode fugir do tema, se atentar apenas para o amplo ou esquecer o restrito. Você tem que estar sempre lembrando dos dois, porque certamente você vai demonstrar credibilidade nos seus argumentos, você vai demonstrar domínio do repertório, né? Então, para que você tenha isso, você precisa melhorar suas leituras, melhorar sua visão crítica das coisas, entender que visão crítica não é falar mal. Você ter visão crítica é você saber analisar e propor melhorias, e nos nossos encontros anteriores nós temos aí certamente muito material para que você possa vir pesquisando, vir lembrando de cada um, para que você possa montar o seu texto conforme as exigências da banca examinadora, ok? Então, o nosso encontro de hoje foi sobre essa questão do tema. Cuidado com isso, lembre de cada palavra ali e sempre considere relacionar cada palavra que está ali proposto no seu caderno de prova. Grande abraço a todos, continue agora no seu esforço final, no seu sprint final aí. Nós estamos basicamente a 3 meses da prova, 90 dias da prova, e você certamente será exitoso, ou seja, você certamente terá sucesso se você começar a considerar esses pequenos detalhes, essas pequenas minúcias que muita gente não considera e muita gente eliminado da prova por uma questão pequena como essa. E você certamente não vai incorrer nesse erro. Um grande abraço a todos, tamo junto, Jesus abençoe e tô de casa no Enem de volta a todo vapor. Abraço!